Olá, meu nome é Ângelo Marconi, eu sou pastor do Ministério Palavra da Verdade, MIPAV, e é um prazer que você tenha interesse em estudar a Palavra do Senhor. Bem-vindo ao Comentando a Palavra Colossenses. Na sessão de hoje estaremos falando sobre o capítulo 3, e eu gosto desse capítulo demais e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nesse momento. Colossenses capítulo 3, verso 1, 2 e 3, que diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. A ideia de uma vida escondida com Cristo, escondida através de Cristo, escondida na pessoa de Cristo, me leva a um desafio de descobrir Cristo, de me aproximar de Cristo e de chegar perto dele de tal forma que essa vida que está escondida nele seja descortinada, revelada e eu possa ter acesso a essa vida. E é exatamente sobre isso que estes primeiros versículos aqui do capítulo 3 de Colossenses estão falando para nós sobre a ideia da descoberta, da revelação, subentendendo essa coisa que entra na minha mente, que entra no meu coração e que faz parte agora da minha vida por causa de uma absorção intelectual, por causa de uma ideia de que eu trouxe, me aproximei, de que eu de alguma forma, tornei aquilo real para mim e entrei naquela realidade. Por isso, eu quero destacar aqui o versículo 2 que diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto. Esse versículo é desafiador. Por quê? Porque nós somos desafiados por Deus a sermos cuidadosos com nossos pensamentos. O pensamento, diferente das palavras, ele é privativo. O pensamento é seu. Ninguém sabe o que você pensa. Você mesmo que está aqui comigo comentando a palavra, você não sabe o que eu estou pensando. Você sabe e conhece aquilo que eu estou falando. E se eu me comunico bem, você consegue entender melhor. Se eu me comunico de uma maneira não tão boa assim, você fica até com dúvida, mesmo quando eu lhe falo. O pensamento não. O pensamento ele é inatingível, ele está escondido. Então há aqui uma ideia de Paulo de que as coisas escondidas em Cristo, elas acabam sendo muito parecidas com os nossos pensamentos, que são escondidos e que não estão revelados, mas que nós precisamos, de alguma forma, mantê-los no alto, mantê-los na presença de Deus, manter mesmo as coisas que estão escondidas dos outros, manter essa conexão com as coisas de Deus. É desafiador ser alguém que cuide dos pensamentos. E a pergunta que me veio ao ler esse texto, que é uma questão que já me acompanha há algum tempo, é: qual a importância de eu controlar os meus pensamentos? Qual a importância de eu manter os meus pensamentos no alto? Por que a Bíblia me orienta a ser cuidadoso com os meus pensamentos? Bem, eu então trilhei um caminho de entendimento para compreender melhor a importância do pensamento. Tudo começa com uma influência. A influência, ela vem até nós de várias maneiras. A influência pode ser um filme que você assiste, uma série. A influência pode ser um livro que você lê. A influência pode ser uma cena, você está dirigindo o seu carro e de repente vê um carro que bateu e você olha, aquilo lhe influencia. A influência pode ser uma palavra que você ouve na fila do banco ou que você ouve quando você está na sua faculdade ou escola com seus colegas. A influência pode ser do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares, o que eles dizem para você. A influência pode ser um conselho de um amigo. Tudo nos influencia. Portanto, eu preciso, se quero manter o pensamento nas coisas do alto, eu preciso entender que o pensamento trilha um caminho para que ele se efetive na minha vida. E tudo começa com a influência.
Cuidado com as influências às quais você se expõe. Vigie com as influências que você permite chegarem até a sua vida. Preste atenção. Se aquilo que você de alguma forma absorve através de palavras, imagens, através de conhecimentos, através de livros, através de seja lá o que for, de alguma maneira estarão acrescentando ou não em seus pensamentos. Por quê? Passamos para o ponto 2. As influências, elas provocam em nós alterações em nossos pensamentos. Estas alterações, elas podem ser conscientes ou podem ser inconscientes. Há coisas que eu sei que me alteraram, mas há coisas que eu simplesmente não faço ideia e que me causaram uma alteração a princípio escondida, a princípio secreta, a princípio mínima ou que não é perceptível. Mas as influências, elas causam em mim alterações. Às vezes eu tenho consciência e eu posso dizer sim ou não àquela influência. Às vezes não. São pequenas alterações, coisas muito mínimas que não fazem tanta diferença para mim e que eu acabo deixando passar. São inconscientes, eu não percebo a importância daquilo tudo. Neste segundo ponto, eu preciso observar as alterações. Quando você vai ao médico, e aí você tem um acidente, por exemplo, aconteceu recentemente com uma pessoa muito amada, a orientação médica foi: observe as alterações, as menores que forem, as alterações no humor, alterações no sono, alterações no bem-estar, alterações no equilíbrio. As alterações precisam ser percebidas por nós, até mesmo quando nós queremos identificar alguma enfermidade, alguma doença ou algum sintoma. Levando para o lado dos nossos pensamentos, precisamos estar observando as alterações que são causadas por influências em nossa vida. Bem, seguindo essa trilha, começamos pela influência, chegamos nas alterações, até que efetivamente as alterações nos provocam emoções. Podem ser emoções boas, podem ser emoções ruins. Pode ser alegria, pode ser tristeza, pode ser bom humor, pode ser mau humor, pode ser um desejo de aproximação ou pode ser um asco, repulsa. As nossas emoções, elas vão variar de acordo com as alterações que podem ser conscientes ou não e que vêm a partir das nossas influências. E a partir então dessas emoções alteradas, nós tendemos a ter interesses ou desinteresses. Veja, aquilo que você quer começa com a influência, que leva a uma alteração, que te leva para uma emoção e acaba deixando você interessado ou não. E aí que a gente começa a ver que esses interesses, eles junto com essas emoções, dentro dessas alterações e influência, tudo isso está dentro do que nós chamamos de pensamento. Colossenses capítulo 3, verso 2 diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto. A partir dessa análise que eu estabeleci, a partir desse caminho que eu estou percorrendo com você, para de alguma forma tentar levar você à compreensão dos seus próprios pensamentos, eu quero dizer para você que manter o pensamento no alto significa ser cuidadoso com as influências, ser alguém atento às alterações que acontecem na vida, ser alguém que está conectado às suas próprias emoções e consegue observá-las e perceber quais são os interesses ou desinteresses que estão na sua vida. O pensamento, ele está dentro deste campo que abarca todo essa trilha que nós falamos até aqui. Por que a Bíblia então nos orienta a nós cuidarmos dos pensamentos? E cuidar das influências, cuidar das alterações, cuidar das emoções, dos nossos interesses. Claro, por quê? Porque a partir do que eu quero, do que me interessa, eu terei impulsos, terei inclinações, eu terei tendências na minha vida. Eu vou querer o que eu quero, eu vou desejar o que eu desejo, e eu vou abrir mão do que eu não quero, e eu vou repulsar o que eu devo repulsar. Portanto, esses impulsos, essas inclinações, me levarão para atos concretos, para atitudes. A partir desse entendimento, nós pretendemos conhecer
qual é o caminho da formação do nosso pensamento, que nos leva a impulsos, que nos leva a atos concretos, para que possamos ser cuidadosos e manter o nosso pensamento nas coisas que são do alto. Eu quero encerrar comentando a palavra desse Colossenses, capítulo 3, primeira parte, dizendo para você o seguinte: nós precisamos pensar nas coisas que são lá do alto. É uma orientação bíblica e vale a pena seguir a orientação bíblica. Que você possa prestar atenção no livro que lê, no filme que assiste, no assunto que você ouve. Que você seja capaz de observar as alterações que acontecem na sua vida, que você possa ser cuidadoso em ter um domínio sobre suas emoções, interesses, impulsos, vontades, para que o que você faça sempre sirva para glorificar ao Senhor, te faça bem as pessoas que estão ao seu entorno e que glorifiquem a Jesus em todas as áreas da sua vida. Se você ficou com a gente até aqui, eu quero pedir a você duas coisas. A primeira, inscreva-se em nosso canal MIPAV, Ministério Palavra da Verdade. Nós estamos caminhando rumo aos 1000 inscritos e contamos com você, com a sua ajuda, com a sua colaboração, com a sua participação. E, se você gostou, deixe o seu like. Isso ajuda a divulgar esse vídeo para outras pessoas. Talvez você conheça, talvez não, mas que, se você achou legal esse conteúdo, coloca o seu like aí, que com certeza essa corrente vai fazer com que esse conteúdo chegue a muitas pessoas para que elas possam manter o pensamento nas coisas lá do alto. Deus abençoe você, obrigado pela sua participação no Comentando a Palavra, siga-nos e contamos com a sua colaboração, oração e envolvimento para que o Ministério Palavra da Verdade possa cumprir o objetivo que Deus tem colocado em nossas mãos, que é ensinar a palavra da verdade a todos aqueles que se interessarem por Deus. Que Deus abençoe você. Fique na paz.